Sejam bem-vindos ao Desafio Bíblico do Grande Livro! Os players do desafio de hoje são Daniel, Rei Dario, Leões e Deus. Veja como funciona esse desafio. São 3 tipos de jogos: quiz, jogo dos 7 erros e ordene a história. Vamos ver quem consegue completar esses 3 desafios? Então vamos começar ouvindo a história de hoje e logo em seguida começaremos os jogos. O que você faria se desse de cara com um leão? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, existiu na Babilônia um rei chamado Dario. Ele era um bom rei, mas seu reino tinha crescido muito e ele já não estava conseguindo cuidar sozinho de todas as suas tarefas de rei. Foi quando ele teve uma ideia: vou escolher alguns ajudantes para mim. Mas ele não escolheu 1 ou 2 ou 3 ajudantes. Ele escolheu nada mais, nada menos que 120 pessoas para ajudar. É muita gente, não é mesmo? Essas pessoas, chamados de administradores, tinham que tomar conta do reino e falar com o rei sempre que algo estivesse dando errado. Como o rei Dario gostava das coisas bem certinhas, ele escolheu ainda 3 supervisores para observar se os ajudantes estavam fazendo seu trabalho direitinho. Um desses 3 supervisores se chamava Daniel. Daniel era um homem diferente de todos no reino de Dario. Ele fazia seu trabalho muito bem, era dedicado e muito caprichoso, e isso deixava o rei Dario muito feliz. Mas os outros ajudantes do rei, os administradores, ficavam com inveja de Daniel e por isso começaram a pensar num jeito de se livrar dele. Que coisa feia, né, gente? A inveja é um sentimento muito ruim e pode causar muita destruição. Veja só o que eles aprontaram. Primeiro, eles começaram a procurar algum defeito em Daniel. Ficavam observando para ver se ele iria fazer alguma coisa errada. Olhavam daqui, olhavam dali, mas não encontraram nada. Daniel era muito dedicado e fazia as coisas sempre certas. Ele conhecia a Deus e por isso orava todos os dias, 3 vezes por dia. E já que os administradores invejosos não encontravam nenhuma falha em Daniel, resolveram colocar um plano malvado em ação. Eles foram até o rei Dario e falaram assim: Ó rei Dario, Vossa Majestade é o único que deveria ser elogiado em seu reino, não acha? Pensamos que o Senhor deveria fazer uma lei que proíba as pessoas de orarem a qualquer Deus ou a qualquer pessoa que não seja o rei nos próximos 30 dias. O que acha de nossa ideia, Majestade? O rei gostou da ideia, claro. Ele ficou se achando, né? Ai, ai. Ele não sabia que aquele era, na verdade, um plano para matar Daniel. Por isso, acabou assinando a tal lei. Daniel ficou sabendo da nova lei, mas vocês acham que ele desistiu de orar e falar com Deus?
Claro que não, né? Daniel era muito obediente a Deus e, mesmo sabendo que poderia morrer se orasse, orava mesmo assim. Sabe por quê? Ele conhecia Deus muito bem e sabia que Ele é muito poderoso. Então, Daniel seguiu sua vida orando 3 vezes ao dia, como sempre fez. É claro que os administradores maus ficaram só esperando Daniel começar a orar para ir lá e pegar ele no flagrante. E pegaram. Foram correndo ao rei para contar a novidade. Mas o rei ficou muito triste porque gostava muito de Daniel e sabia o quanto ele era um bom homem e um excelente supervisor. Mas não teve jeito, ele tinha assinado a lei e agora era tarde demais. O plano dos invejosos parecia então ter dado certo. Assim, Daniel foi condenado a ser jogado na cova dos leões. Quando chegou a hora de jogar ele lá, o rei disse a Daniel: tomara que o Deus a quem você ora te livre dos leões. O rei estava mesmo preocupado com seu amigo Daniel. Naquela noite, ele não comeu nem bebeu nada de tão ansioso que estava. Assim que o dia amanheceu, o rei foi correndo até a cova dos leões e, quando chegou lá, se deparou com uma grande surpresa. Daniel estava totalmente intacto, vivo e sem nenhum arranhão. Mas como? Perguntou o rei, e Daniel explicou. Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões e assim me livrou da morte. O rei ficou muito feliz e, ao mesmo tempo, muito furioso com aqueles administradores que tramaram contra Daniel. Então, mandou jogarem eles na cova dos leões e eles foram imediatamente devorados. A inveja realmente destrói tudo ao seu redor. Aqueles homens estavam cheios de inveja em seu coração, mas Daniel não. Daniel falava sempre com Deus e isso o tornava um homem excelente. E você, tem o costume de orar todos os dias? Que tal começar hoje mesmo? Separe um tempo no seu dia para falar com Deus. Tenho certeza que Ele vai amar-te e ouvir. Prestaram atenção? Então vamos para o primeiro jogo, Quiz. Qual era o nome do rei da Babilônia nos tempos de Daniel? Denis? Dario? Danilo? Ou Domênico? Dario. Por que os outros servos do rei ficaram com inveja de Daniel? Porque ele tinha um carrão? Porque ele era rico? Porque ele era muito bonito? Ou porque ele era dedicado e caprichoso? Porque ele era dedicado e caprichoso. O que o novo decreto assinado pelo rei proibia? Falar palavrão? Pisar na grama? Orações? Ou música alta? Orações.
Como Daniel reagiu diante do novo decreto do rei? Ele continuou orando 3 vezes ao dia? Ele obedeceu ao rei? Ele nunca mais orou? Ou ele pediu demissão? Ele continuou orando 3 vezes ao dia. O que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Foi devorado pelos leões? Levou muitas mordidas? Faleceu? Ou ele saiu ileso sem nenhum arranhão? Ele saiu ileso sem nenhum arranhão. Próximo jogo: encontre os 7 erros. Olhe para as ilustrações da história de Daniel na Cova dos Leões e descubra o que elas têm de diferente. Tempo esgotado! Vamos lá! Está faltando um morcego dorminhoco aqui. Ué, cadê a pintura que estava aqui? Será que alguém apagou? Não estou encontrando a mariposa que estava aqui. O leão está virado para o outro lado. Daniel também está orando para o outro lado. E agora ele está sem o seu tapetinho de musgo. E por último, está faltando uma das formigas aqui no chão. Agora, bora para o próximo jogo. Ordene a história. Veja essas 4 partes da história que assistimos. Em que ordem essas cenas aconteceram? Tempo esgotado. Veja se acertou. Primeiro, um decreto proibiu as orações. Mas Daniel continuou orando. Por causa disso, Daniel foi condenado à cova dos leões. E depois disso, Daniel foi salvo dos leões. Parabéns! Você completou o desafio bíblico! E se quiser aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus, vem conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau!